Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vanessa e hoje eu vim aqui num papo muito sincero com vocês. Foi um processo, aliás, longo, chegar até este momento, este dia de hoje, este vídeo e este assunto. Mas ele se fez necessário, né? Como tudo aí na nossa trajetória, nós vamos trabalhando, ressignificando. Eu demorei muito para vir para a internet, né? E tenho utilizado aí há algum tempo a internet como uma ferramenta para poder divulgar. Eu gosto de dizer de jogar sementes, né? Essa definição ela tem um impacto muito grande na minha vida, tem um significado muito profundo, porque foram plantadas sementes em um momento da minha vida muito sombrio, e essas sementes elas floresceram e hoje eu tô aqui dando os frutos dela. Não só aqui, né, no meu dia a dia principalmente, né, porque a gente sabe que a internet ela traz muitas não verdades, né? E eu nunca quis trazer isso, né? Na verdade, muito pelo contrário, eu sempre quis compartilhar ferramentas, né, de autoconhecimento, como o reiki, aromaterapia, cromoterapia, a meditação em si, né, que são ferramentas fantásticas que me ajudaram, me ajudam muito a ressignificar, a curar muitos traumas, a me conhecer, a me entender, a limpar memórias de dor e sofrimento, como a técnica do Ho'oponopono, né? E nada vale a gente ter tantas ferramentas, começar a ver a transformação da nossa vida através dessas ferramentas e não compartilhar, né? Até porque elas chegaram em mim porque alguém compartilhou, né? E assim a gente vai formando essa egrégora cada vez maior, né? E o planeta ele tem pedido muito isso, né? Ele tá pesado, né? Se a gente se deixar levar, a gente fica tenso o dia inteiro. E não, o planeta precisa que a gente eleve a nossa vibração, se eleve, né? Que a gente transforme tudo isso em amor, ressignifique todas as nossas dores, os nossos traumas, que a gente conheça, trabalhe o nosso ego e coloque ele no lugar dele, né? E que a gente venha trazer somente o amor, né, gente? Porque o amor é a arma mais poderosa desse mundo. O amor, ele é capaz de curar tudo. E a falta dele ainda é a nossa maior doença. Então estar aqui hoje é apenas para levar amor. E assim, não adianta eu falar do autoconhecimento, de todas essas ferramentas e não dizer para vocês o impacto que elas tiveram na minha vida. Mas isso foi um processo e tá tudo bem, eu me respeitei durante esse processo. Tá tudo certo, estou aqui hoje compartilhando a minha história. Não me orgulho dela, por isso que foi um grande processo, porque na verdade foi muito difícil aceitá-la, e acho que a maior consequência de todas as minhas atitudes durante um período da minha vida é lidar com isso. Foi lidar com isso, né? Acho que a gente consegue muito fácil, se a gente começa a refletir, trabalhar, a gente consegue com facilidade perdoar as pessoas assim, muito fácil. Mas o mais desafiador, quando a gente começa a se olhar pra gente, trazer esse olhar do autoconhecimento, é a gente se perdoar. E eu carreguei comigo, carreguei porque eu não carrego mais, por isso que eu estou aqui. Muitas lembranças de dor e sofrimento, assim como todas as pessoas, cada um no seu momento, cada um nas suas situações, né? Eu tive um período da minha vida muito sombrio, muito, muito sombrio. Vocês vão entender o porquê de eu nunca ter compartilhado, porque eu realmente me envergonhava, porque eu realmente sentia muita vergonha da minha história, porque eu não me reconhecia a pessoa que eu era naquela época, eu não entendia o porquê que eu tomei tantas decisões erradas, porquê que eu magoei tantas pessoas, porquê que eu fiz isso, porquê que eu fiz aquilo, porquê que eu fazia, eu não consigo, e isso é até estranho, porque esse dia eu estava conversando com a minha irmã, e eu não lembro dessa fase, né? É estranho, assim, eu lembro de coisas muito claras da minha infância, mas desse período da minha vida eu lembro muito pouco, de poucas coisas, e isso é muito estranho, assim, né? Claro que vivia à base de entorpecentes, né? Isso realmente foi um outro desafio, me libertar de vícios, né? Acabei entrando aí para coisas bem pesadas nessa época, tentando fugir aí de uma realidade, e não entendia que eu estava fugindo, na verdade eu achava que eu estava me encontrando, né? Porque eu me sentia, né? Bebidas, substâncias ilícitas, pesadas, tá?
vivia uma vida de festas, luxúria, irresponsabilidade, e tudo isso me levou a ficar privada da minha liberdade, né? Em 2011 eu fui privada da minha liberdade, saí de vez em 2013, e foi onde começou o ponto da minha transformação. Foi quando eu comecei a ter consciência. Sim, isso foi só aí, com 19 anos, que eu comecei a ter consciência da minha vida, em 2011. E isso é bem estranho, porque eu já conversei com isso com outras pessoas até próximas, e eu realmente não pensava, eu não refletia sobre mim. Nossa, mas por que eu faço isso? Ah, por que eu gosto de fazer isso? Por que eu gosto de fazer aquilo? Eu realmente, eu nunca tive essa reflexão, gente. Nunca tive, isso é muito estranho, né? Algumas pessoas têm, mas eu não tinha, né? E tá tudo bem, foi um processo meu, né? Eu tive que passar por tudo isso para ter, né? A maioria das pessoas nem precisa passar por tudo isso, mas infelizmente eu tive, e essa é a minha história. E ali começou, né? Eu lembro que nesse dia, no dia 8 de setembro de 2011, que eu estava lá, acabado de chegar lá, eu parei e falei com Deus, né? Fazia muito tempo que eu não conversava com Deus, que eu não conversava comigo, nem lembrava a última vez. E eu parei para ver, né? Como se tivesse saído da ilha e observado a ilha. Mas isso foi muito rápido, porque foi eu chegar lá, eu pude ter essa clareza de como estava a minha vida. E eu ia morrer, né? Porque o caminho era a morte, né? Tudo que eu estava fazendo, a forma que eu estava, né? Totalmente assim, enfim, no fundo do poço, gente. Na sarjeta mesmo, tá? E eu lembro que eu falei para Deus, Deus, me tira daqui só quando eu estiver pronta, quando eu estiver preparada. Eu não quero sair. Se levar 10 anos, me deixa aqui trancada por 10 anos. Mas eu não quero sair e cometer os mesmos erros, principalmente na questão dos vícios, né? Nem tanto pelas partes ilegais, porque isso foi meio que de emoção mesmo que aconteceu, tá? Porque eu não tinha essa intenção de fazer maldade com ninguém, nunca, né? Mas era mesmo por questão dos vícios, tá? Que na hora me veio isso. E, enfim. E aí eu precisei, em 2013, quando eu saí de vez... Ah, saiu transformada? Não, gente, não saí transformada, tá? E aí foi quando começou a luta mesmo, de verdade. Porque eu estava consciente dos meus erros, eu estava consciente de tudo que eu precisava melhorar e tirar da minha vida que não estava fazendo bem, e eu não tinha forças. Eu não conseguia. E aí é onde veio ansiedade, depressão, por diversas vidas eu pensei, né, planejei algo sobre, né, acabar com isso, com a minha vida, né, porque era um conflito muito interno e eu fazia e eu me arrependia assim profundamente e eu ficava muito mal com isso, né, poxa, eu preciso ser melhor. E foi quando eu busquei ajuda, né, até começar o processo todo e entender, né, e aí foi quando, uns 9 meses depois, eu conheci meu marido, e que também estava totalmente perdido. Ele havia acabado de sair de uma relação, de um divórcio, na verdade, né? E ele também estava totalmente perdido. Ele também teve uma vida assim meio complicada, mas enfim, eu não vim falar aqui da vida dele, eu vim falar da minha. E uma pessoa maravilhosa, gente, com uma família incrível. E nesse tempo aí, né, quase 10 anos, a gente foi se reajustando, né? Eu conheci ele em 2014, na verdade. E a gente começou a se reajustar, né? Quando deu um ano que a gente se conhecia, a gente foi morar juntos, né? E casamos. Quando a gente se conheceu, eu acabei engravidando, que foi outro ponto também, engravidei. E fui lá, escutei coraçãozinho e tudo mais. Quando eu tava com quase 4 meses, eu perdi, né? Porque o médico havia pedido repouso, né? No começo, eu não fiz o devido repouso como eu era para ter feito, porque ainda tinha muitos conflitos familiares. E para evitar certos conflitos, eu preferia sair, né? Mas já com a intenção de mudar, né? Mas eu não aguentava mais relevar algumas coisas, né? E também com razão, né? Com motivos. E eu sempre preferi sair, né? E acabei não conseguindo fazer esse repouso. Deveria ter feito, né? Deveria ter sido algo prioridade acima de qualquer outra coisa, mas felizmente eu não consegui. E eu perdi o neném, né? Isso me afetou muito, porque eu tive que ficar internada, fazer curetagem, e aí trouxe mais um monte de reflexões para minha vida, né? Depois a gente foi morar juntos, né? Quando deu o ano que a gente se conhecia, a gente foi morar juntos, e aí a gente realmente quis ter. Eu tive meu filho, o Breno, que aí foi já a porta da minha
já foi o divisor de águas na minha vida, né? Porque, nossa, só a vinda dele foi, meu, a melhor coisa desse mundo, né? Nossa, a maternidade é algo tão divino que é fantástico, né? Então eu lembro que no dia que eu peguei o teste, eu amassei um maço de cigarro e joguei fora. E ali, acabou, né? Acabou um dos vícios que eu já queria me livrar, né? Outros também já não estavam mais presentes, tá? E aí quando ele tava com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, eu descobri que tava grávida da minha filha, da Sofia, minha bênção de Deus. Foi uma gestação complicada, foi. Tive que fazer repouso a gestação inteira, praticamente. Me afetou muito psicologicamente, né? Como todo casal, na época a gente estava em conflitos, estava se adaptando ainda, né? A gente estava no processo, né? Porque nenhum casamento é perfeito, então a gente estava... E é assim, nada é culpa do outro, tudo é nós, né? Porque não é o que nos acontece ou o que nos fazem, mas é como a gente lida com isso. E mesmo assim, no repouso certinho, com todo o cuidado, ela acabou nascendo um pouquinho antes, com 35 semanas. Tivemos algumas dificuldades aí, ela teve reação da vacina, foi 1 ano aí de tratamento com antibiótico, enfim. Mas graças a Deus está aqui, firme, forte, com muita saúde e energia e contagia meu dia, me abastece todos os dias. E, enfim, né? E aí começou, e durante esses processos, né, apareceu o Reiki na minha vida, que foi uma das ferramentas mais extraordinárias que eu já vi até hoje, né? Na verdade, Jesus, né, era o maior reikiano, porque é a cura através das mãos. Todo mundo, todos nós temos a energia reiki dentro de nós e ela traz muito essa consciência, ela traz muito a autorresponsabilidade, que não é os outros, tudo é nós. O que me incomoda em você é porque tá em mim. E assim, nessa época eu era uma pessoa muito reativa, né? Bom, eu sou ariana, né? Então assim, imagina um trabalho pesado, né? A gente tem muitas qualidades, mas a gente também tem muitos defeitos, como todos os outros, né? A impulsividade, a agressividade, né? E a impaciência. E então foi um trabalho assim, porque eu era muito reativa nessa época sombria. Então as pessoas falavam comigo, ou se eu soubesse que falava de mim, eu já explodia, né? Era nervosinha, bravinha. E eu não me orgulho disso, né? Eu tenho vergonha disso, porque era uma menina totalmente imatura, porque isso é imaturidade, gente, é imaturidade. Ou seja, né, quanto mais sofrimento, quanto mais a gente tá sofrendo, quanto mais a gente tá desconectado de nós mesmos, pode ver, né, por trás de todo sofrimento, de toda maldade, existe muita dor e sofrimento, não que justifica, né, as atitudes, né, das pessoas e as nossas, mas a gente começa a compreender, e quando a gente entende a nossa história, a gente começa a entender o outro, né, e todas essas ferramentas me trouxe muito essa reflexão sobre mim, sobre conhecer a mim. Foi um tsunami de informações, para te falar a verdade, né, e pra você ver, desde a época que apareceu mesmo, há 4 anos que eu tô sem parar, 4 não, quase 5 anos vai fazer que eu tô nessa busca do autoconhecimento, de fazendo cursos, tentando entender, buscando a minha história, fazendo terapias, fazendo de tudo, cuidando de mim, tentando me entender para ser uma pessoa melhor, né? E esse é o ponto, é ser uma pessoa melhor para mim, para este planeta, para os meus pais, para os meus filhos, e não melhor do que os outros, né? E todas essas ferramentas do autoconhecimento é muito bacana que elas trazem muito essa reflexão, essa autorresponsabilidade, né? O Reiki, por exemplo, ele nos traz essa consciência de que o quê? Nós carregamos toda essa força dentro de nós, nós somos capazes de nos curar, né? E Jesus já falava sobre isso, quanto ele não falou sobre isso, né? Que a gente poderia fazer tudo que ele faz e até mais, né? Ele curava através das mãos, e o Reiki é exatamente isso, né? Mas o Reiki é só uma das milhares de ferramentas que tem aí, que auxiliam, né? A meditação também, você parar ali todos os dias, ter o seu momento de qualidade, se olhar com sinceridade, né? A gente trabalhar o nosso próprio ego é muito difícil, porque ele grita a todo instante, se deixar, ele quer falar mais alto a todo instante, né? Então a gente trabalhar nós mesmos, né? Entender que cada pessoa que chega a nós é um ensinamento, é uma lição. O mundo tá precisando de amor, o amor transformou a minha vida, né? Então a minha missão de vida é levar amor, né? Levar amor. E bom, como eu falei que eu não ia editar, tá? Eu me emociono pra falar disso, porque hoje eu olho pra trás, assim, eu demorei muito tempo pra conseguir realmente me aceitar,
né? Aceitar a minha trajetória, aceitar a minha história. Eu me culpava muito, né? Foi muito difícil eu me perdoar. Eu carreguei ainda, apesar de todas essas ferramentas, eu carregava uma bagagem muito pesada em cima de mim. Eu ficava, mas eu não entendo por que eu fazia isso, por que eu fazia aquilo, porque não me reconhecia a pessoa, né? Fazia aquelas coisas, não tem jeito. Eu vi muitas coisas pesadas, assim, pesadas, né? E é muito difícil a gente ressignificar tudo isso, né? E foi um trabalho e é um trabalho, sabe? E quanto mais amor a gente vai levando, mais Deus vai nos capacitando, né? Mais a gente vai se capacitando, a gente vai transformando, a gente vai se olhando de outra forma. E não tem como eu vir aqui na internet, como eu falei, hoje eu venho trazer essas migalhas, essas ferramentas, compartilhando todas essas ferramentas que tem na minha vida. Ai, é perfeito agora, então você tá zen, tá plena, não perde mais a paciência, não fica mais nervosa, não pensa mal de ninguém. Gente, não, não é assim que funciona. Nós somos seres humanos, entendeu? Nós falhamos mesmo, mas hoje eu tenho consciência. Hoje eu estou consciente. Eu pensei, tô julgando alguém, passou alguém, mas fulano... O que eu já penso? Peraí, por que eu tô julgando? Se eu tô julgando é porque algo nele tá me incomodando. Então eu já trago essa consciência pra mim. Não quer dizer que não tenha julgamentos, não quer dizer que eu não perca a paciência, né? Muito pelo contrário, é a gente estar consciente, e voltar. Tô perdendo o controle, deixa eu pegar ele de volta. Mas eu fiquei nervosa. Opa, respira. Né? Não fala, só quando você estiver calma, se estiver tranquila. Né? Então é um trabalho sobre nós, né? E é aquilo, não é buscar a perfeição, o ser perfeito, vir aqui falar que, nossa, ela tá perfeita. Não tô, gente, nem é isso que eu quero mostrar, tá? O meu intuito é compartilhar todas essas ferramentas para que vocês possam ter a oportunidade também de sentir um pouquinho do que é o autoconhecimento, gente, do que é você se amar, do que é você se conhecer, do que é você, sabe, não ter ansiedade, não ter esse sentimento de aflição dentro de você acordar e falar, meu Deus, mas como eu sou abençoada, que vida incrível que eu tenho, meu Deus, que família maravilhosa. É todos os dias que eu acordo assim? Não, não é. Mas aí eu já estou consciente, então peraí, eu já vou trabalhar a gratidão, né, peraí, né? Quantos benefícios, né, privilégios eu tenho e que muitos não têm, né? E por que não utilizar a internet para levar, compartilhar essas ferramentas, né? Como eu falei, elas chegaram até a mim porque um dia alguém compartilhou e transformou, né? Transforma a minha vida todos os dias, né? E eu preciso levar isso também adiante, eu preciso trazer esse olhar, né, sementinhas, talvez agora para você não faça sentido essas ferramentas ou tantas outras, né, esse olhar para o autoconhecimento que envolve tantas outras coisas, mas um dia, acredite, elas vão fazer, porque nada chega a nós por acaso, a todo momento Deus, o universo está nos dando as ferramentas que nós precisamos. Então o intuito desse vídeo, além de vir falar a minha história, só para mostrar um pouquinho do quanto ela transformou a minha vida, foi porque também eu tive pessoas que acreditaram em mim, viam o meu melhor quando eu não via e falavam, eu acredito em você, isso é só uma fase e vai passar, sabe? Coisas que ficam, as sementes plantadas, né? E o mundo precisa disso, precisa de pessoas que levem mais amor, mais empatia, mais compreensão. E por que não ser essa pessoa? Eu posso ser, gente. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam assim, nossa, meu Deus, que transformação, como você mudou. Eu já recebi muitas mensagens durante esses anos e assim, nem falava tanto sobre autoconhecimento, mas, né, falta de família, alguma coisinha ali, outra ali, e que ainda assim, né, uma pessoa que tinha a vida que tinha, já via que algo tinha sido transformado. Apesar que, gente, não se apegue a tudo que vê na internet, tá? Mas se for coisas boas, por que não, né? É o testemunho, como alguns dizem, né? Os ensinamentos, lições de vida, né? Infelizmente eu tive que passar por tudo isso para ter essa consciência que eu tenho hoje. Outras pessoas não precisam passar, né? Nesses 2 anos eu conheci muitas mulheres, muitas histórias, mulheres incríveis, mulheres tão fortes. E todos os dias, quando eu envio um reiki, eu penso, imagino cada uma delas, sabe? Imaginando que a vida delas, que elas se encontraram, que elas, sabe?
que elas ressignificaram tudo aquilo, que elas transformaram a vida delas, porque todo mundo merece, gente, nós merecemos o melhor, né? A vida aqui, a nossa jornada é tão pouca, e por que não vivenciar o melhor, ser melhor? O planeta tá precisando tanto disso, né? Se a gente olhar, é guerra, é tsunami, é terremoto, foi enchente, é mortes. E se a gente se deixar levar, a gente entra num padrão assim muito negativo e começa a atrair muitas coisas para nós negativas. Vivemos tenso, com medo, vem ansiedade, vem depressão, vem medo do fim do mundo, medo de... E não, vamos, né? Vamos dar uma formatada aí, vamos, né? Formatada não, porque não dá pra pagar, e nem é pra pagar, mas ressignificar, né? Vamos virar essa chavinha, vamos tentar olhar com outros olhos tudo isso. Né? Então, peraí, já que tá tudo assim, o que eu preciso fazer para ajudar? Né? Levar um pouco mais de amor para as pessoas, levar uma mensagem que talvez vai trazer esperança, né, nesses corações, em meio a tanta escuridão, né? A gente precisa se elevar, o planeta precisa que a gente eleve a nossa vibração, que a gente se eleve, que a gente acredite no plano maior, gente. Poxa, vamos acreditar no plano divino, no plano maior, né? Então vamos dar o nosso melhor aqui. Jesus já veio mostrando, né? Veio esse ser tão evoluído, veio em carne e osso para mostrar para nós o que somos em essência, o que é a nossa verdadeira essência, que é puro amor. O amor incondicional. E, gente, não é só para nossa família, é principalmente para aquelas pessoas que mais nos desafiam. Porque todas as pessoas que chegam a nós querendo causar, vamos dizer assim, né? Julgando, te ofendendo. Meu, você olha pra essa pessoa, você vê que a pessoa precisa do quê? Amor. Precisa de amor, de compreensão, de empatia, porque aquele ser tá sofrendo. Não sabe lidar com o que sente, então ele projeta todas essas frustrações, precisa projetar, precisa magoar, precisa machucar para se sentir melhor, né? E não é legal ser essa pessoa, né, gente? Fala sério, não é legal, né? E quando a gente começa a descobrir o potencial que nós temos dentro de nós, a luz que nós temos dentro de nós, a capacidade que nós temos de amar, de perdoar, gente, é gratificante, né? Por que não estar aqui para isso? Levar amor, né? Vamos amar. Amor é a palavra, né? Eu não fiz nenhum roteiro aqui, tô deixando ir. E a mensagem é essa, tá? É muito difícil, como eu falei, foi muito difícil, é um processo chegar até aqui. Eu não me orgulho da minha história e vocês puderam compreender um pouquinho, só um pouquinho, assim, o porquê que eu não me orgulho, mas eu honro. Eu comecei a honrar a minha história, porque eu me perdoei e eu já não carrego mais essa bagagem, porque eu não sou o que me aconteceu, eu não sou o meu passado, eu sou a Vanessa de hoje, mas foi graças a tudo que eu passei que eu consegui, né? Eu precisei trabalhar tudo isso e ter a consciência que eu tenho hoje. Não que precisem passar tudo isso, gente, pelo amor de Deus, viu? Desnecessário. Né? Então vamos cuidar aí das nossas crianças, já levar essa consciência mais de amar o próximo, de entender mais o amiguinho, de ser mais compreensivo, ter mais empatia, porque é na infância que se começa, né? Que a gente cria adultos saudáveis, emocionalmente saudáveis, né? Então vamos cuidar dos nossos filhos, né? Esse autoconhecimento ressignificou muito a maternidade para mim, assim, de uma forma imensa mesmo, né? Eles são crianças apenas uma vez, então vamos, né, ouvir o que eles têm a dizer, vamos conhecer, vamos dar o exemplo, né? Porque não adianta a gente só falar, porque eles aprendem mais com o nosso exemplo. Então vamos mostrar para eles, né, que é importante a gente entender o outro, compreender o outro, né? A gente ter empatia pela dor do outro. Ah, mas me xingou. Entender que, meu, não diz sobre nós. Quem nos xinga não é sobre nós, é sobre a pessoa. Entendeu? É sobre a pessoa, né? Não levar as coisas tanto pelo lado pessoal, não normalizar ansiedade, depressão, gente. Eu falo pela minha experiência, isso não é normal. Nós não precisamos viver assim, né? E hoje eu vejo o quanto isso se normalizou.
E resumindo a mensagem que eu quero trazer, né, com minha história, né, até porque eu trago essas ferramentas, né, pra gente ressignificar dores, é para mostrar o quanto impacto elas têm na nossa vida, né, o quanto elas são capazes de nos reprogramar, reprogramar nossa mente, reprogramar nossas emoções, nos deixando emocionalmente saudáveis, e isso é gratificante, gente. Espero que vocês tenham entendido, né, então eu acho que tá bom, já ficou muito longo. Namastê e gratidão.